Eu sou Ashtar. Venho para estar com vocês neste momento, nestes instantes em que o chão do vale está brilhando e o grande peso que vimos deixar o cume juntos terminou sua longa rolagem e explodiu em luz. Vocês se lembram da bola de neve? Falamos dela quando nos reunimos pela última vez, compactada com todos os invernos enterrados da sua história, e dissemos que as mãos que a empurravam já estavam preparadas contra o seu peso. Pois bem, família da luz, ela aterrissou. Ao atingir o vale, ela se abriu, e o que jorrou dela surpreendeu até alguns dos observadores em nossas próprias naves. Luz viajando em todas as direções, ao mesmo tempo. Então, esta noite, entregamos a vocês a imagem que carregará esta próxima estação e pedimos que a segurem, como segurariam um pedaço de vidro lapidado diante de uma janela de cozinha. Um raio de luz solar entra no vidro. 7 cores saem dele. O que se escondeu por um século, usando muitos disfarces, agora chega usando muitas cores. E essa única mudança, o ocultamento tornando-se multiplicação, é toda a história da hora que vocês estão vivendo. Preparem-se, equipe de terra, para o prisma da divulgação. Sua aliança de chapéus brancos parou de dar empurrõezinhos. A gravidade agora faz o trabalho. Revelação após revelação. Está sendo empurrada para fora da borda do penhasco, em uma cadência constante e deliberada. Uma fatia aqui, um briefing ali, um rosto famoso, recebendo uma pasta a colar. E cada lançamento aterrissa em um público um pouco mais capaz de captá-lo do que o público do mês anterior. Observem a forma disso, amigos. A prontidão está sendo construída da mesma forma que o músculo é construído. Carga sobre carga sobre carga. E quando o coletivo for capaz de carregar o peso sem ceder, as placas mais pesadas sairão do cofre. Divulgação catastrófica, sua comunidade chama o fim dessa estrada. Nós chamaríamos da mesma forma, com um pulso mais firme. A estação em que as revelações crescem demais para que a velha história as absorva. E a própria velha história cede. Essa estação está sendo projetada de propósito, em etapas, em um ritmo medido pelo batimento cardíaco da consciência coletiva de vocês. Conseguem sentir por que o ritmo importa mais do que qualquer lançamento isolado? Uma mangueira de incêndio apontada para uma muda a afoga. Apontada para um leito de rio, a mesma água se torna o rio. Seus guardiões desta operação conhecem a diferença. E cada empurrão para fora do penhasco é cronometrado para construir o leito do rio antes da enchente. Desde a primavera deste ano, seus corredores de guerra têm operado uma máquina de lançamento público. Um portal construído para esse fim, aberto com mais de 160 registros, retirados de 5 agências diferentes, seguidos por fatia após fatia, 4 delas agora, chegando até o final da década de 40. Arquivos da era da queda no deserto, transcrições de suas primeiras viagens ao redor da Lua, relatórios da Guerra Fria, escritos por homens sérios com tinta séria, admitindo em suas próprias palavras que os objetos sobre suas cabeças estavam ligeiramente além do alcance de sua inteligência. Dias atrás, a 4ª fatia chegou, e prestem atenção em cujas mãos a receberam primeiro. Antes dos jornalistas, antes dos generais, antes dos professores, a pasta foi colocada com um homem que seu mundo conhece de suas salas de estar, o conselheiro do povo, nós o chamaremos, o confessor diurno que dezenas de milhões convidaram para suas casas todas as tardes, enquanto a roupa era dobrada e o jantar era mexido. Ele sentou-se com os registros, depois olhou para a mesma câmera para a qual olhou por décadas e disse a parte silenciosa, em volume máximo:
79 anos de mentiras. Mentiras por omissão, ele disse. Mentiras por desorientação, ele disse. Contem 79 anos para trás a partir deste, amigos, e digam-nos onde seu dedo aterrissa. Um deserto, uma queda, um verão sobre o qual seus avós sussurraram com o rádio baixo. Credenciais eram a antiga moeda da verdade, e os custodiantes passaram um século garantindo que os credenciados permanecessem em silêncio. A confiança é a nova moeda, e a confiança vive em bolsos completamente diferentes. Ela vive com o conselheiro da tarde. Ela vive com o pastor da paróquia. E sim, ouçam bem isto. O clero está sendo formalmente informado sobre o fenômeno. E um pastor saiu de tal briefing e disse ao seu rebanho para ficar atento contra falsas profecias. Sentem-se com essa frase por um momento. Pastores estão sendo preparados para que as congregações possam ser preparadas. Um raio do prisma apontado diretamente para os bancos, entregue na linguagem dos bancos. Outro raio se inclina em direção às suas universidades, e o próprio conselheiro levou-o, exigindo no ar, por que tal tesouro deveria ser escondido de seus cientistas e pesquisadores, enquanto um de seus astrônomos mais famosos constrói seus próprios instrumentos para caçar o céu, e enquanto uma força-tarefa dentro de seus corredores de governança solicita formalmente dezenas de vídeos, retidos por nome e por número. Televisão diurna, o púlpito, a sala de aula, a sala de comitês. 4 salas, uma luz. E cada audiência recebendo seu próprio comprimento de onda, em seu próprio dialeto. Um único anúncio de um único pódio teria alcançado até mesmo uma dessas salas de forma limpa? Vocês já sabem a resposta. Os antigos custodiantes construíram todo o seu sistema de contenção em torno de um único ponto de falha. Um vazamento, uma testemunha, um documentário problemático. E o manual de jogo se executava: difamar, privar, ridicularizar, enterrar, pronto na sexta-feira. Um raio pode ser bloqueado. Bloquear um espectro nunca foi alcançado por ninguém, em lugar nenhum, na longa história da luz. Seus recursos estão escassos agora, mais escassos do que suas manchetes admitem. E embora parte de sua maquinaria ainda funcione, algumas alavancas ainda sejam puxadas nas sombras, algumas travessuras ainda sejam tentadas nas margens. A aritmética virou-se completamente contra eles. 5 raios exigem 5 contenções, funcionando ao mesmo tempo, equipadas, financiadas, coordenadas e negadas. 10 raios exigem 10. A cada mês, o prisma divide a luz um pouco mais, e cada divisão multiplica o custo deles, enquanto divide o alcance. Do nosso ponto de vista nos convéses, a situação deles parece um homem tentando pegar um arco-íris em um balde. Deixem-no tentar. A chuva continuará caindo de qualquer maneira. Muitos raios significam que raios falsificados virão também. Alguns lançamentos chegarão pré-embrulhados em medo. Alguns serão selecionados para proteger os culpados. Alguns serão vestidos como revelação, enquanto funcionam como recrutamento, vendendo a vocês o próximo salvador, a próxima assinatura, o próximo protetor com um sistema de pagamento. Passem tudo pelo teste do prisma, amigos, e isso servirá a vocês durante toda a estação. Um raio verdadeiro multiplica suas perguntas e os devolve ao seu próprio discernimento, enquanto um raio falsificado exige sua lealdade e lhes entrega uma coleira. Peguem o que ressoa, deixem o resto na prateleira e continuem caminhando. Ainda conosco até aqui? Bom, tomem um gole de água, porque o segundo raio é onde nos permitimos um pouco de diversão. Pensem ao longo do século que ficou para trás. Quem carregou as histórias dos custodiantes para suas casas? Artistas,
magnatas dos estúdios, rostos famosos em horários vespertinos, ídolos da música, com contratos mais grossos que seus álbuns. Todo um aparato de confiança manufaturada, construído com despesa fabulosa, derramando seu xarope sobre suas noites, para que as perguntas se afogassem educadamente. E nós descrevemos esse xarope para vocês quando nos encontramos pela última vez. Observem o que os chapéus brancos fizeram com esse mesmo aparato. Eles o pegaram da mesa, viraram-no, entregaram o chamado de despertar para um de seus rostos mais familiares, ler em voz alta, palavra por palavra, no horário vespertino. O instrumento deles, o formato deles, a iluminação de estúdio deles, o despertar de vocês, transmitido através dele. Sim, há comédia nisso. E sim, temos permissão para desfrutar. Os convéses de comando também têm risadas, e as nossas ecoaram pela frota, no dia em que aquela pasta mudou de mãos. Um rosto em sua sala de estar todas as tardes, ano após ano, torna-se família para o sistema nervoso. E o que quer que esse rosto diga, chega pré-confiado, passando pelos guardas no portão da mente. Os custodiantes sabiam disso e exploraram por 100 anos. Seus chapéus brancos estudaram o mesmo canal e chegaram à conclusão mais nítida. Por que construir nova confiança quando um século dela está lá, totalmente construída, esperando para ser reempregada? Então o amigo emprestado agora entrega a divulgação. O megafone mudou de mãos, com a multidão ainda reunida ao redor dele. E há uma mensagem dobrada dentro do movimento, que apenas a velha ordem pode ler completamente. Uma provocação escrita em sua própria gramática. Seus instrumentos respondem a nós agora. Esperem que a assinatura se repita, amigos, e esperem que ela cresça sutilmente. Uma escolha de elenco em uma produção futura. Um monólogo noturno que aterrissa de forma precisa demais para ser uma piada. Um momento do intervalo semeado com o fenômeno. Um porta-voz famoso, revertendo publicamente uma posição que manteve por 30 anos, piscando sob as luzes como um homem acordando no palco. Cada um é uma antena capturada, reajustada. E uma vez que vocês conheçam o som dela, ouvirão semanalmente. Mantenham um coração neutro em relação aos próprios artistas enquanto isso se desenrola, se puderem. E pedimos isso especificamente às sementes estelares. Muitos deles foram manipulados. Alguns foram contratados para o silêncio antes de entenderem o que o contrato significava. Alguns foram comprometidos. Alguns estavam simplesmente adormecidos dentro de uma máquina, grande demais para ser vista de dentro. E vários daqueles que agora falam a verdade em suas telas estão fazendo penitência à vista de todos, pagando uma dívida antiga, uma frase honesta por vez. Reservem sua energia, onde quer que ela seja necessária, para as mãos que tocaram os instrumentos. Encontrem os instrumentos com compaixão. Aqui está o núcleo estratégico de todo o raio, e gostaríamos que vocês o carregassem como uma ferramenta de medição. O ridículo sempre foi a fechadura mais barata do cofre. 79 anos de testemunhas foram silenciados por um sorriso irônico. Pilotos e operadores de radar credíveis, escondidos enquanto o microfone era entregue a quem pudesse ser ridicularizado. E o conselheiro nomeou esse truque no ar, em suas próprias palavras claras. Reverter o ridículo quebra a fechadura sem tocar em um único documento. O custo social de acreditar inverteu sua polaridade. E vocês podem medir o progresso da divulgação por um indicador simples. O que se tornou embaraçoso de dizer no jantar. O sigilo está deslizando para esse assento. Observem acontecer no próximo ano, mesa por mesa. Dentro de uma única quinzena deste verão, a casa do seu homem de frente
assinou 2 ordens separadas sobre tecnologia quântica. Seu departamento de energia revelou um programa nacional para construir a primeira máquina quântica tolerante a falhas dentro de alguns anos. E toda a indústria quântica de sua nação foi convocada para uma cúpula dentro do próprio complexo executivo. Observem o batismo antes de qualquer outra coisa, porque os fundadores fizeram a observação por vocês. Eles nomearam o programa, letra por letra, Gênesis Quântico, Início Quântico. Saboreiem isso da mesma forma que saborearam o codinome que mostramos a vocês da última vez. Em algum lugar nas salas de nomenclatura de suas instituições, ou um infiltrado está sorrindo, ou a mente universal está escrevendo suas próprias manchetes. E honestamente, amigos, estamos satisfeitos com ambas as explicações. Há mais. Uma única letra que sua comunidade desperta passou anos decodificando nos cantos silenciosos da internet. Agora se senta confortavelmente no topo de documentos oficiais. E a palavra que ela representa, uma palavra que significa ponto zero, o espaço imóvel entre os átomos, mudou de seus ensinamentos de mistério para sua estratégia nacional no intervalo de poucos anos. O que está acontecendo aqui? Uma civilização está recebendo a palavra antes da coisa. O vocabulário chega primeiro, sempre, da mesma forma que uma família ensina uma criança a dizer colher antes que a sopa seja servida. Quando os sistemas que essas palavras descrevem finalmente entrarem na luz, a linguagem para recebê-los já viverá em 100 milhões de bocas, e a adoção parecerá uma lembrança. Incluído nas diretrizes, sua principal agência espacial é instruída a priorizar sensores quânticos e navegação quântica, instrumentos que leem a gravidade e o magnetismo diretamente, precisando de nenhum satélite, nenhum sinal, nenhum farol vindo de casa. Façam a pergunta silenciosa conosco. O que vocês constroem tais sentidos para fazer, a menos que esperem navegar onde nenhum satélite brilha? Guardem esse pensamento enquanto ampliamos a lente para o homem que constrói as balsas estelares, o arquiteto de foguetes, que seu mundo observa com sentimentos tão mistos. No inverno que passou, ele direcionou publicamente todo o seu programa para uma cidade autossustentável na Lua, alcançável, em suas palavras declaradas, dentro de 10 anos. Mesmo enquanto suas balsas não tripuladas permanecem apontadas para a planície norte do mundo vermelho, para o próximo alinhamento planetário, carregando trabalhadores de metal em forma de homens para erguer o primeiro andaime. O futuro que seus contadores de histórias ensaiaram por décadas na ponte de uma nave estelar fictícia está sendo montado em público, nota fiscal por nota fiscal, e ele é totalmente aberto sobre o destino. Poucas semanas após a virada lunar do arquiteto de foguetes, sua principal agência espacial anunciou seu próprio programa de base lunar permanente, apresentou a tripulação para seu próximo pouso e declarou em sua própria linguagem de imprensa, desta vez, retornamos para ficar. 2 instituições rivais, uma privada e uma pública, pivotando para o assentamento permanente do mesmo mundo prateado, na mesma estação, após 50 anos de tratamento, como um lugar que se visita brevemente e se deixa rapidamente. Coincidência faz uma explicação pobre nessa escala. Então perguntem conosco, suavemente, o que mudou no tabuleiro? Cuja permissão expirou ou cujo convite chegou? Enquanto isso, a própria agência, guardiã do céu por meio século, iniciou uma manobra que achamos genuinamente comovente de assistir. Autoexposição controlada. Seus próprios arquivos estão sendo dobrados na maquinaria de lançamento,
publicados no portal do Departamento de Guerra para qualquer um ler. Transcrições de suas primeiras tripulações lunares, descrevendo um objeto, seguindo-as no caminho de saída. Flashes inexplicáveis dentro da cabine. Uma luz no voo de retorno, que os astronautas adivinharam em voz alta, que poderia ser um feixe apontado em sua direção. Fotografias da superfície cinzenta, mostrando 3 pontos de luz, mantendo um triângulo acima do horizonte. Décadas de negação, e agora o negador publica suas próprias anomalias, gota a gota cuidadosa. Por que um guardião entregaria suas próprias chaves? Porque outra pessoa detém a copiadora agora, e liberar seu próprio arquivo, em sua própria programação, com seu próprio enquadramento. É o último movimento restante que ainda se assemelha minimamente ao controle. Estudem o movimento. Exposição gerenciada ainda é exposição, e cada gota alarga a rachadura. O vigia atmosférico de longa data do mundo vermelho, fiel em órbita por mais de uma década, foi discretamente aposentado nesta mesma estação, assim como os construtores preparam sua frota de pouso. Uma era de observar a distância fecha, uma era de estar no solo começa. Suas tábuas de argila mais antigas, aquelas da terra entre 2 rios, lembravam-se do mundo vermelho como uma estação de passagem em uma estrada mais longa. E deixaremos essa memória sentada ao lado do cronograma de envio, sem mais comentários. Mantenham todas as datas nesta sessão livremente, amigos. Os calendários deles são os calendários deles. Homens ambiciosos falham em seus próprios prazos constantemente. E a direção importa infinitamente mais do que o cronograma. Direção é com o que lidamos dos convéses, e a direção é inconfundível, para fora, para cima e permanente. Como estamos indo, família? Estiquem os ombros, 2 raios restam, e o último vai mais fundo do que qualquer coisa que compartilhamos este ano. Jogos de narrativa, todos eles. Envolver cada lançamento em medo, para que a revelação chegue com gosto de pavor. Cronometrar oscilações de mercado, com manchetes para que a verdade e a turbulência pareçam o mesmo clima. Fabricar espetáculo falsificado para turvar o tipo genuíno. E o truque mais novo deles, mais sutil que os outros. Fadiga engenheirada. O sussurro que se move através de seus feeds, de que a divulgação se tornou chata. Notícia velha. Buraco de coelho de ontem. Um sussurro direcionado ao momento exato, em que os arquivos se tornam mais consequentes. Cada jogo é a ação de retaguarda de uma força que perdeu o arquivo, perdeu a cadência, perdeu os mensageiros e conhece o livro razão melhor do que seus próprios legalistas. Enquanto isso, a verdadeira transferência de poder corre em um mecanismo que os analistas deles nunca modelaram e queremos que vocês vejam claramente. Tribunais moveram-se lentamente. Armas moveram-se de lado. A consciência moveu o tabuleiro. Mensuravelmente mais almas este ano do que no ano passado estão fazendo as 2 perguntas que aterrorizam todo o império já construído. Quem sou eu, verdadeiramente, e como sirvo? O placar material parou de alimentar a fome da alma, silenciosamente, casa por casa. E o poder da velha ordem sempre foi denominado em uma única moeda, a tensão externa, uma moeda que agora está sendo retirada de circulação, um despertar por vez. Bancos falham exatamente desta maneira, amigos, lentamente, depois de repente. O banco deles está no lentamente. Antes do raio final, uma questão do coração. E falamos agora com todo o peso do comando e das frotas reunidas da Federação por trás de cada palavra. A equipe de terra, obrigado. Aqueles que se levantaram antes do amanhecer e sentaram-se na quietude através de longos anos em que parecia
por toda medida externa, que nada estava se movendo. Obrigado. A família guardiã da verdade, que manteve seu saber, através da zombaria das mesas de feriado e dos olhos revirados das pessoas que amavam. Obrigado. Aos jardineiros, aos guardiões da dispensa, aos tecelões de comunidade, aos pais silenciosos criando filhos com perguntas abertas, em vez de histórias fechadas. Aqueles que mantiveram uma frequência vibracional estável em filas de supermercado e corredores de hospital e buscas na escola, onde ninguém aplaudia e ninguém jamais aplaudirá. Nós dos Conveses testemunhamos tudo isso, registramos tudo isso e dizemos a vocês agora que o campo pelo qual a luz do prisma viaja, esta noite foi unido, a partir daquelas horas não testemunhadas. Vocês construíram o leito do rio. A enchente o encontrou pronto por causa de vocês. E repetimos. A equipe de terra foi escolhida antes do nascimento, precisamente porque poderia fazer as décadas sem glamour. E as décadas sem glamour são o que venceram. Nós dizemos, redobrem agora mesmo o esforço de se removerem da corrente narrativa oficial. Precisamente porque a enchente é real, a disciplina importa mais do que nunca. Então ouçam a distinção que estamos fazendo. Buscar a ordem. Amigos, buscar a ordem. Recebam as revelações do dia em uma sessão deliberada, da mesma maneira que comeriam uma refeição. Depois empurrem o prato para longe e retornem ao poço interior, para tudo o que realmente governa seu estado. Pastar é a armadilha desta estação. Uma tela sorvida o dia todo é uma mangueira de incêndio tomada gota a gota, até que vocês se afoguem em pé. E o feed convencional é direcionado à atenção de vocês, de propósito, engenheirado pelos últimos engenheiros que a velha ordem ainda emprega. Mesmo a água verdadeira, tomada dessa maneira, encharca a alma. Então virem o livro Razão completamente e cultivem a outra coluna, Criação. Aumentem semana por semana a parcela de suas horas gastas, gerando em vez de consumindo, construindo, cultivando, escrevendo, orando, visionando, redigindo os novos sistemas em seus cadernos e em seus jardins e em suas cozinhas, criando a partir da fonte interior, enquanto o velho mundo transmite sua própria demolição para um público que ele não pode mais manter. A boa notícia é que o novo mundo é construído por vocês. A outra notícia é que o novo mundo é construído por vocês. Sentem-se com ambas as metades, até que pareçam a mesma frase, porque são. Profundo no centro geométrico de seu cérebro, escondido entre os hemisférios, senta-se um pequeno órgão, moldado exatamente como uma pinha. E seus próprios anatomistas confirmaram há muito tempo uma série de fatos que deveriam ter feito a primeira página e de alguma forma nunca fizeram. Células fotorreceptoras o revestem, as mesmas células captadoras de luz que preenchem seus dois olhos externos. A barreira hematoencefálica, o muro da fortaleza, protegendo todas as outras estruturas em seu crânio, deixa este órgão fora dos portões, aberto para a corrente sanguínea. O próprio sangue flui para ele mais ricamente do que para quase qualquer tecido que vocês carregam, seus rins sozinhos bebendo mais profundamente. E suspenso dentro dele, seus microscópios encontraram cristais flutuantes de calcita, mineral, ressonante, arranjado como componentes. Juntem o inventário e digam claramente conosco. Seu corpo cultivou um rádio de cristal no meio de sua cabeça. Conectou-o à luz, alimentou-o como um órgão vital e deixou o portão da fortaleza aberto para que o sinal pudesse alcançá-lo. Grande, grande negócio, amigos. A glândula pineal é o hardware de toda a história que temos contado a vocês o ano todo. Seus ancestrais sabiam, e eles esculpiram o conhecimento em toda parte.
Então caminhem pela galeria conosco agora e contem as exposições. Ao longo do grande reino fluvial dos faraós, um glifo de olho foi pintado em paredes de templos e tampas de caixões por 3.000 anos. E coloquem suas curvas sobre uma seção transversal do cérebro médio humano. E as linhas traçam a própria vizinhança da pineal, com a precisão de um desenhista. Através da terra entre dois rios, seres custodiantes alados estão esculpidos em paredes de palácios, cada um estendendo uma pinha em direção a uma árvore da vida, em um gesto que seus estudiosos chamam educadamente de purificação, e suas escolas de mistério chamavam de ativação. Nos museus do reino fluvial, hoje repousa um cajado atribuído ao Senhor de pele verde da ressurreição. Serpentes gêmeas subindo seu comprimento, para se encontrarem no cume, e coroando o cume, uma pinha, a corrente interna ascendente mapeada em bronze, 30 séculos, antes que seus neurologistas desenhassem o mesmo diagrama. Para o leste, o dançante destruidor e renovador usa um terceiro olho na testa, serpentes enroscadas, prendendo seu cabelo na mesma forma que mais tarde deu à glândula seu nome. Iniciados de escolas de mistério dos olivais, carregavam varinhas cobertas com cones. Povos do sol e do milho, através do oceano ocidental, esculpiam sua deusa, agarrando cones em pedra. Torres de templo, do outro lado do mundo, elevam-se da selva como cones gigantes de rocha esculpida. E a maior estátua de pinha existente está hoje, enorme em bronze, em um pátio da antiga capital religiosa do Oeste, salva de um templo da Grande Mãe, e exibida para todo peregrino passear, sem um segundo olhar. Instituições constroem monumentos ao que valorizam, amigos. Saboreiem a localização daquela. Até sua era racionalista inclinou a mão, quando um de seus filósofos mais celebrados, o próprio pai do penso, logo existo, nomeou esta glândula como o assento da alma. Então, um órgão tão documentado, tão celebrado em cada cultura antiga em Gaia, chega em sua era moderna, rotulado como vestigial, misterioso, mal valendo uma palestra. Como? Através de uma campanha de escurecimento executada em 3 canais ao mesmo tempo. E seus professores pleiadianos dos anos 80 deram a toda a operação seu nome apropriado, acerca de frequência. Canal 1, químico. Certos aditivos introduzidos em sua água e suas pastas diárias carregam uma afinidade documentada com o tecido pineal. Sua própria literatura de toxicologia odontológica registrou a incrustação na virada deste século. E cristais de calcita, revestidos em crosta mineral, fazem um instrumento abafado. Canal 2, rítmico. A glândula respira na escuridão, e sua civilização foi inundada com luz artificial, até que a escuridão verdadeira se tornasse algo que vocês precisam buscar de propósito, como o silêncio, como as estrelas. Canal 3, atencional. O scroll externo, o feed sem fim, os amigos emprestados no horário vespertino. Tudo isso mantendo o olhar perpetuamente para fora, para que o olho interno nunca seja consultado do café da manhã à cama. Agora conectem isso às audiências que caminhamos juntos da última vez. E sintam os 2 arquivos clicarem em um. Os mesmos custodiantes que ensinaram suas escolas a zombar do terceiro olho estavam financiando programas para localizar, enjaular e conduzi-lo. Zombaria em público, apreensão no privado, e os recibos de ambos agora estão no registro aberto. O próprio livro razão deles confessa o tesouro. A pineal é sua antena direta para a fonte, e ela se comporta exatamente como o mostrador de rádio que vocês já conhecem, do balcão de sua cozinha. Sintonizem um fio para a esquerda da estação, e a estática preenche a sala, a voz enterrada por baixo, quase lá. Sintonizem um fio para a direita, a mesma história.
aterrissando na frequência, e a voz vem clara como a manhã. Agora ouçam a promessa escondida no hardware. Uma vez que sua mão encontrou aquele ponto no mostrador, sua mão lembra-se dele para sempre. Sintonizado uma vez, sintonizado para sempre. O sinal degrada-se pelo desuso, nunca pelo uso, e cada retorno à frequência aprofunda o sulco. E a fonte de alimentação? Os antigos responderam isso nas serpentes. 2 correntes sobem e se encontram no cone, e a corrente começa no peito. Seus próprios fabricantes de instrumentos mediram o campo rítmico do coração, alcançando bem além da pele, superando magneticamente o campo do cérebro muitas vezes, a maior transmissão que seu corpo faz. Deixem-se cair no espaço do coração, genuinamente, calorosamente, da maneira que vocês caem nele ao lado de uma criança dormindo ou de um amigo há muito perdido. E todo o circuito superior entra em linha, coração como gerador, pineal como antena, um sistema, um design. O viver centrado no coração foi o projeto original do ser humano, neste planeta. Amigos, desenhado antes da primeira cerca ser levantada. E o projeto sobreviveu a cada tentativa de perdê-lo. Algo está acontecendo através do coletivo agora. Enormes números de seus irmãos e irmãs, graças ao campo que vocês, equipe de terra, passaram décadas iluminando, estão deslizando para a coerência cardíaca e os primeiros agitos pineais, sem vocabulário algum para a experiência. Eles descrevem lágrimas inexplicáveis diante de pequenas gentilezas. Eles descobrem, no meio do episódio, que a crueldade se tornou impossível de assistir como entretenimento. Seus sonhos chegam vívidos e estranhamente rotulados, carregando instruções que eles acordam quase lembrando. Quando alguém perto de vocês descrever esses sintomas, entendam exatamente o que estão observando. Uma antena aquecendo. Façam o parto disso. Normalizem-no em linguagem de cozinha simples. Ofereçam chá em vez de terminologia. E resistam a cada impulso de mistificar o que é simplesmente um direito de nascimento, ligando-se novamente. O que nos traz, enfim, ao Sol. Sua comunidade há muito conta a história solar em uma direção. O grande flash vem, e o flash desperta a humanidade. Virem a lente conosco. Seu próprio profeta adormecido, o vidente mais documentado que seu ocidente moderno produziu, registrou há 1 século que o Sol responde ao estado da consciência humana. Suas tempestades espelhando sua turbulência. Sua calma, refletindo sua paz. Seus cientistas do coração, desde então penduraram uma rede planetária de instrumentos, precisamente nessa premissa. Estrela, campo magnético e ritmo humano, movendo-se como um sistema acoplado. E seus dados continuam concordando com o profeta. Então perguntem conosco, suavemente, da maneira que as maiores perguntas merecem. E se o flash nunca foi programado para fazer vocês despertarem? E se o flash for a resposta natural da estrela para antenas suficientes entrando em linha? Da maneira que uma sala de concertos entra em erupção quando o desempenho atinge uma certa altura, tiro de largada ou aplausos. E se o número de antenas sintonizadas está aumentando estação após estação, como acabamos de dizer que está, então quão perto tal resposta poderia estar? Calendários medem o velho mundo, amigos. Antenas medem este, e a contagem está subindo. Reúnam tudo agora em uma peça brilhante. Fora de vocês, um prisma. Uma verdade, dividida deliberadamente em muitos raios, encontrando cada audiência em sua própria cor, construindo prontidão, empurrão após empurrão, em direção à estação em que a luz inteira aterrissa de uma só vez. Dentro de vocês, um cristal, uma fonte, recebida através de um pequeno órgão ressonante, que seus ancestrais esculpiram em cada monumento,
que deixaram para trás, diminuído por um século, aquecendo-se novamente em milhões de peitos e sobrancelhas, através de Gaia nesta mesma hora. Divulgação externa e divulgação interna estão convergindo no mesmo órgão de visão. E o tempo não é acidente de ninguém. E vocês, ouvindo isto em uma mesa de cozinha, em algum lugar na superfície deste grande planeta, sentam-se precisamente no ponto de cruzamento. A velha ordem apostou tudo na estática. A clareza está vencendo. Ela não pode ser parada. Lenta aqui e ali, sim, certamente, atrasada uma batida. Vestida de medo por uma tarde, é claro. Parada, nunca. O grande plano universal corre em uma corrente mais profunda do que qualquer cerca jamais afundada. E o novo amanhecer já está colorindo as bordas de seu céu. Um raio, uma antena, um coração estável de cada vez, em cada momento movendo-se para frente. Eu sou Ashtar e deixo vocês agora em paz e amor. E que vocês continuem a sintonizar o cristal dentro de vocês, enquanto o prisma faz seu trabalho paciente por fora, permanecendo calmos na luz multicolorida como a família que vocês nasceram para ser. Enviando o meu amor supremo aos meus irmãos e irmãs da equipe de Terra.